Pirando Amigo orgulhosamente apresenta queda livre, lançamento vertical para baixo. Bem, seguindo a estratégia que nós combinamos que vamos fazer para os movimentos verticais, nós vamos montar um modelo para cada movimento, vertical para cima e vertical para baixo. E aí nós só vamos substituir os valores nas fórmulas. É o jeito mais fácil de fazer, porém não é a única maneira. Muito bem, vamos lá. Um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade de 20 metros por segundo de uma altura de 80 metros. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, despreze a resistência do ar. Pede-se. Então vamos montar nosso modelo padrão. Bem, se o objeto é lançado verticalmente para baixo, nós tínhamos a velocidade inicial é para baixo. E nós tínhamos determinado que sempre a velocidade inicial indica o sentido positivo. Então, velocidade inicial para baixo, sentido positivo, vertical para baixo. Então, nesse exercício, a gravidade vai ser maior que zero, o sinalzinho da gravidade vai ser mais. E outra coisa, sempre que a gente lança um objeto verticalmente para baixo, segundo nossa convenção, a altura inicial vai ser zero. Então nós vamos ter as três equações já prontas para resolver qualquer pergunta do exercício. V igual a VO mais ou menos GT. O mais ou menos desapareceu, porque se foi lançado para baixo vai ser mais. Ele foi lançado com a velocidade inicial de 20 metros por segundo e a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. H, que é igual a HO mais VOT mais ou menos meio GT ao quadrado. Sempre quando o objeto é lançado verticalmente para baixo, a altura inicial é zero. Ele foi lançado com a velocidade de 20 metros por segundo. A aceleração da gravidade é 10. 10 dividido por 2 mais 5. V ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, que dá 400. Mais 2G ΔH, mais 20 ΔH. O ΔH é o tanto que ele desceu. A variação da altura. Muito bem. Vamos à primeira pergunta. Velocidade e altura no tempo 2. Bem, se ele desce acelerado com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a cada segundo sua velocidade aumenta 10. Então, a velocidade inicial era 20, após um segundo é 30, após mais um segundo é 40. Mas se quiser achar direto na fórmula, V igual a 20 mais 10t. Nesse caso, o tempo é 2, velocidade é 40. E a altura? H, que é igual a HO mais VOT mais meio AT ao quadrado. GT ao quadrado. 20 vezes 2 mais 5 vezes 2 ao quadrado, que deu 60 metros. 60 metros não é a altura que o objeto se encontra. 60 metros é o tanto que ele desceu. Então, se ele foi lançado de uma altura de 80 metros, o objeto foi arremessado de uma altura de 80 metros. Ele desceu 60 metros. Então, no tempo 2, a altura vai ser quanto? 20 metros. Ele vai estar a uma altura de 20 metros do chão. Ok? Tempo 0. Altura de 80 metros em relação ao solo. Mas no formulário, a altura inicial é 0. Então, quando eu jogar na fórmula o tempo 2, eu vou achar a altura de 60. Significa dizer que ele desceu 60 metros. Não que a altura dele é 60. A altura dele no tempo 2 vai ser 20 metros. Se ele desceu 60 metros, ele estava a 80 metros do solo. Agora ele está a 20 metros do solo. Ok. Tempo gasto para atingir o solo. Se eu for utilizar a equação, eu vou cair numa equação de segundo grau, não é? H é igual a 20 mais 5t ao quadrado. Ok. Aí,
Para chegar ao solo, ele vai descer 80 metros, então o H vai ser 80. Ok. Fiquei numa equação de segundo grau e vou tirar o delta. Delta é igual B2 menos 4AC. O delta deu 2.000. E aí eu vou achar os tempos. B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Um tempo foi positivo, outro negativo. O tempo é a única grandeza física que não pode dar negativo. Então, eu achei o tempo que ele gastou para chegar ao solo. Muito bem. A pergunta é a seguinte: velocidade ao atingir o solo. Então, vamos lá de novo. A velocidade inicial era 20 metros por segundo no tempo zero. A altura inicial, 0 metros. Para atingir o solo, o objeto tem que se deslocar 80 metros. Então, vou usar a equação do Torricelli. Olha aí. Não é? Usando o Torricelli. Ele anda 80 metros para atingir o solo. Ok? Ele foi jogado com a velocidade inicial de 20. 20 ao quadrado é 400. Verticalmente para baixo, então o sinalzinho da gravidade é mais. O 2G delta H, 2 vezes 10, 20 delta H. Para chegar ao solo, ele desceu 80 metros. Vê, 2.000, raiz de 2.000, mais ou menos 44,72. Bem, se o VO sempre é positivo e o VO está para baixo, ele vai chegar ao solo com a velocidade de mais 44,72. Muito bem. Ok. Se eu já tivesse o tempo, eu ia calcular a velocidade para chegar ao solo, eu ia só substituir o tempo. Agora, se ele me perguntasse qual é o tempo que ele gasta para chegar ao solo, eu não ia calcular o tempo primeiro. Primeiro eu ia calcular a velocidade ao chegar ao solo, para fugir daquele delta que é igual ao B2. Né? Então, ele chegou com essa velocidade aqui. Então, V ao quadrado é igual a 400 mais 20 delta H. Aí eu achar que a velocidade que ele chegou ao solo é de 44,72 metros por segundo. Aí sim que eu ia calcular o tempo. V igual 20 mais 10t. 44,72 é igual a 20 mais 10t. Passo 20 subtraindo 24,72 é igual a 10t. O t vai ser 24,72 dividido por 10. 2,472 segundos. Ok? Já tínhamos encontrado essa velocidade, esse tempo aqui. Só que dá muito mais volta calcular aqui, muito mais trabalho, ok? Espero que tenha gostado, curtido a aula, valeu!